Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anne, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje pessoal, eu estou aqui para gravar um vídeo de God of War. Para quem não sabe, esse é um jogo que eu amo, que é produzido, se não me engano, pela Santa Mônica. Que é um novo jogo que está fazendo muito sucesso. Sucesso que relata muito sobre amor entre pai e filho. E estava surgindo uma nova teoria sobre o Atreus vilão. Aí se você me pergunta, quem é Atreus? Do que você está falando? God of War? Bom, primeiro eu já quero avisar que esse vídeo vai ter spoilers do jogo novo que saiu. Como esse vídeo foi... Como o jogo literalmente lançou há uns 4 anos atrás, eu não vou considerar isso como spoiler, né galera? Se você não quer ver o vídeo, sai agora, porque vai ter spoiler. Enfim... no jogo, nós vemos a história de Atreus e Kratos. O Kratos é um personagem que muitos já conhecemos, foi protagonista de vários outros jogos, tendo a trilogia principal, que é God of War 1, 2 e 3, e os dois jogos, digamos, menores, que é o God of Sparta e os Kings of Olympus. E aí, hoje nós vamos contar uma teoria que está crescendo muito, que é sobre o Atreus talvez matar o Kratos. Primeiro, nós vamos falar assim, por que o Atreus mataria o próprio pai Kratos? Tipo, por quê? Então nós vamos falar as motivações que o Atreus tem para fazer isso. E depois nós vamos falar o como ele faria isso. Porque sim, o Atreus tem força suficiente para derrotar vai por vários fatores. E também o próprio Kratos tem algumas frateias que enfim, fraquezas que o próprio praticamente só a atriz conhece por ser filho dele. Então vamos ao porquê. O porquê de Atreus matar o próprio pai. Primeiro, eu acredito que o Atreus não teria força suficiente nem vontade suficiente para matar o próprio pai sozinho da própria mente dele. O que ele ganharia com isso? Aí que vem a terceira pessoa nessa jogada. Essa terceira pessoa provavelmente odiaria Kratos. Pode ser até mesmo aquela bruxa lá que ajuda o Atreus e o Kratos no primeiro game e depois jura vingança. Essa bruxa ou qualquer pessoa, ser mágico, gostaria de derrotar Kratos e perderia. Ou simplesmente saberia de alguma coisa. Depois eu explico melhor esse negócio de saber e corvos, etc. Enfim, essa terceira pessoa teria que manipular o próprio Atreus psicologicamente para fazer com que ele quisesse matar o pai. Ou, o que eu acho mais provável, manipular ele de alguma forma, achar que o Kratos devesse morrer por algum motivo. Ou talvez, sei lá, aliviar o pai, ou até mesmo não saber que iria matar o pai. E acabar matando o Kratos. E por que essa... sendo manipulado, o Atreus poderia muito bem... O Atreus poderia muito bem matar o próprio pai. Por que eu digo isso? O próprio Agora vamos ao como. O Kratos, ele tem duas barreiras que são muito fortes, que precisam ser quebradas para sua derrota. Porque sim, o Kratos já foi derrotado, só que somente uma das barreiras foi quebrada. A primeira barreira é sua força. O Kratos é muito forte mesmo. Ele literalmente matou vários deuses dos gregos do Olimpo. Ele já matou vários gigantes, vários seres gigantes, quase do tamanho da serpente de Mandanger. Então, e sem contar que com as lâminas dos caos ele fica muito forte mesmo. Mesmo, de certa forma, sendo um humano barra semideus, etc. Enfim, a segunda barreira a ser quebrada é o seu psicológico. O Kratos, ele tem... A maior força dele é a sua raiva. Então, ou ele teria que chegar num pico muito alto de raiva, ao ponto dele não conseguir se controlar, ao ponto de bater no seu próprio filho, não conseguir se manter sua força,
ou chegar num ponto de que ele não conseguisse atingir o pico de raiva suficiente para atacar. Até porque, como a gente sabe, a maior arma do Kratos mesmo é a sua raiva. Tanto que foi isso que meio que fez ele destruir o mundo nórdico, quer dizer, o mundo grego. E aí, agora vamos às teorias. Quem seria essa terceira pessoa? Como vocês já viram, eu tenho duas possibilidades. Uma dessas primeira pessoa, que eu acho que é menos provável, é a própria Freya. Essa pessoa, ela é a rainha lá no mundo nórdico. E ela tem um belo papel lá no fim dos tempos. Ela que comanda, de certa forma, um exército. O exército dela para lutar contra vários monstros no Ragnarok. Fazendo com que ela tenha um papel, né? Muito importante. Ela vai comandar as tropas. E como ela não é mais rainha nesse jogo, e as Valkyrias estão meio que mortas, num corpo físico meio doidonas, isso faz com que seja meio estranho ela não ter nenhuma tropa ou qualquer coisa do tipo. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Se a gente for partir do princípio de que era a terceira pessoa, lembrando que a terceira pessoa teria que manipular o Atreus, o que já seria algo difícil para ela, porque ela não tem algo forte o suficiente para, digamos, manipular o Atreus, sendo que ela já jurou morte ao pai dele e o próprio Atreus. Sem contar que ela não quer se aliar a Atreus, nem o próprio Kratos, porque isso meio que seria uma traição ao filho dela. É tipo Zira, não quer se aliar com Simba porque matou o Scar. Enfim. Sem contar que o próprio Atreus, na morte do Baldur, questiona ela dizendo, tipo, ele salvou sua vida, não sei o que, papapá. Vou mostrar aí pra vocês. O quê? Não, vai! Eu te amo. Eu te amo. Por que você liga? Você podia ter ido embora. O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Não, 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 meu filho. Meu filhinho querido. Freya, ele escolheu isso. Eu vou lançar toda agonia, toda violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. E mais uma coisa pra eu achar que a Atreus poderia matar Kratos é o próprio ciclo. Em God of War é muito representado isso. Filhos mortos, pais mortos. Tanto que o próprio Kratos matou seus pais. Primeiro ele matou a sua mãe, antes de saber que seu pai era Zeus. E depois quando ele descobriu que seu pai era Zeus, o matou. Fazendo com que tenha um ciclo aí. Tanto que foi por isso que o próprio Kratos matou o Baldur para ele não matar sua mãe. Tanto que ele mesmo fala, o ciclo termina aqui. Enfim, mas tanto que o próprio, como vocês viram, o próprio Atreus se opõe contra a Freya. Ele fala assim, ele salvou sua vida. Isso mostra que o próprio Atreus, diante de toda aquela situação, tem sua opinião própria. E seria muito difícil manipular a própria Freya. Então, para ser uma outra pessoa, essa pessoa teria que ter o mínimo conhecimento sobre o Kratos e o próprio Atreus. Porque qualquer pessoa que visse de fora sem saber muito, o Kratos seria uma forte e
que só precisaria de um poder para derrotá-lo. O que a gente já viu em todos os jogos de Freya, creio que não é bem assim, né? Até porque até dos mortos o Kratos já voltou nos jogos anteriores. Isso quer dizer que alguém precisa manipular Atreus. É alguém que saiba bastante sobre o que está acontecendo e o que aconteceu durante todos esses jogos, e se pudesse ajudar, o que aconteceria no futuro. Talvez um vidente que nem a própria mãe do Atreus e a esposa de Kratos. Mas quem seria ele ou ela? Bom, a minha teoria é: no novo jogo, o God of War Ragnarok, aparece uma certa pessoa que sabe muito e que tem uma importância muito do jogo e que incrivelmente não apareceu no God of War 2018. Essa pessoa, você já deve imaginar de quem, até por causa dos corvos, é o Odin. Odin na mitologia nórdica é o deus, é tipo Zeus. Ele é o deus de todos os deuses da mitologia nórdica. Ele é o chefão da parada. Sem contar que ele é um vidente, então ele pode muito bem ver algo do futuro que interesse ele e que veja que o Atreus, de certa forma, é uma chave para derrotar Kratos. Sem contar que ele poderia muito bem matar o Atreus depois, causando aquela cena que a gente vê na parede no final do jogo. Eu vou mostrar aqui rapidinho a cena da parede. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente tá tão perto do fim. Sim. Nós estamos. E nessa cena aparece o Atreus e o Kratos mortos. A minha teoria é de que, tanto que no próprio trailer aparece alguém, provavelmente o Odin, acho que já foi até confirmado isso, que o Odin vai lá atrás de Atreus, não sabemos o porquê. Bom, os corvos de Odin fazem com que Odin saiba de tudo o que acontece no presente, e o poder de vidência que ele tem faz com que ele saiba de tudo que vai acontecer no futuro, principalmente que vai acontecer no Ragnarok. Isso faz com que ele provavelmente veja Kratos e Atreus. E sabendo da fraqueza de Kratos, ele possa tentar manipular o garoto. Ele pode simplesmente fazer com que, de certa forma, como o próprio Atreus é de confiança de Kratos, fazer com que ele dê alguma poção envenenada. Ou, se for algo mais complicado, fazer com que manipular a cabeça de Atreus para que ele enfrente o pai. Lembrando que no God of War Ragnarok, ele vai estar bem mais velho. Ele vai ter uns 3 anos mais velho. Isso vai fazer ele já adolescente. Ele já não é mais uma criança como no God of War 1. Isso vai fazer. E isso pode fazer com que ele agora queira lutar contra o pai. Ou seja, enganado. Buscando nessa. Aparecendo nessa parede, nós vemos que os dois ali estão, de certa forma, mortos ou sugando a vida de um ou do outro. Assim, a minha teoria é de que, por algum motivo, a Heimerdinger, que seria aquela cobra passando entre eles, lembrando que o Heimerdinger, de certa forma, é filha que veio do futuro, então ela pode ter algum papel importante nessa história, até porque a própria eu não sei falar, ela tem um papel importantíssimo no Ragnarok. Ela vai lutar contra Thor e vai voltar para o passado, onde está lá o Atreus. Então, o seguinte, eu acho que provavelmente é meio difícil ela ter algo a envolver com a morte de Kratos, mas talvez o Atreus seja manipulado a tentar matar ele, fazendo com que... E bom, mais um dos motivos é que como o Odin literalmente sabe de tudo por causa dos corvos dos espiões dele, isso quer dizer que ele sabe de tudo que aconteceu. E como ele é muito sábio, a chance dele entender isso, que o Atreus é de certa forma a fraqueza de Kratos, do mesmo jeito que o próprio Ares disse que a família dele seria uma fraqueza para um guerreiro perfeito, isso faz com que
faz com que o próprio... Mas enfim, é isso, pessoal. Bom, praticamente a gente vai fazer um resumo. Eu acho que... Bom, eu praticamente acho que o Lojinha provavelmente vai armar alguma coisa. E no final vai ser um grande plot twist da saga. Tanto que o próprio Atreus faz alguma coisa, fala que é proteger o Kratos. Provavelmente o Odin tá manipulando o Atreus a achar e tá protegendo o pai. Que é bem mais fácil do que simplesmente tentar mudar a ideologia do Atreus para achar que o Kratos é mal. O que de certa forma é verdade. O Kratos é mais um anti-herói do que um herói. Mas enfim, eu acho que provavelmente isso vai dar ruim. O único jeito de a gente souber é esperar novembro chegar, onde vai lançar o God of War Ragnarok pra gente ter as nossas respostas para nossas perguntas respondidas. Então, pessoal, não leve a sério. Esses vídeos são material de sacanagem e bom. Eu espero que tenham gostado e tchau, tchau, beijo, beijo, pessoal.